Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 13 de junho de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Neste momento, nós já temos o índice futuro aberto aqui no Brasil, com a alta de 0,46%, enquanto o dólar cai a 0,48%. Nós tivemos um dia que foi exatamente o contrário ontem, né? Ontem, o índice futuro caiu, o dólar subiu. O índice futuro rompeu suporte, o dólar rompeu resistência e neste momento os dois, índice e dólar, voltando para testar, no caso do dólar, o que era resistência e virou suporte, no caso do índice, o que era suporte virou resistência. Então está fácil de enxergar exatamente que condição temos hoje aqui no nosso mercado. E ontem, durante a queda, né, a mínima do dia atingiu exatamente a abertura do Ibovespa naquele 18 do mês passado, 18 de maio, quando a gente teve aquele gap grande. Então, encontrou também um ponto de suporte. Bom, o mercado lá fora vem para uma queda em poucos países, a maioria trabalhando perto do 0 a 0, mas o mais representativo para a gente, que é exatamente o mercado americano, ainda está fechado, mas o futuro está aberto, subindo. O Dow Jones futuro 0,09 e o S&P 500 futuro 0,15. O petróleo está em queda de 0,39, apesar de ser uma queda pequena, o petróleo estava positivo até agora há pouco. Então, ele tem aí, nos últimos uma hora e meia, revertido a tendência e vindo para a queda. A gente tem também o minério de ferro caindo, o futuro caiu 2,78 e o minério spot negociado no Porto do Qingdao, na China, caindo 2,75 e as mineradoras caindo em torno de 1% lá na Europa, né? Então a gente tem aí, como a gente tem o mercado positivo no índice futuro e uma possibilidade de sofrer com mineradoras e siderúrgicas na abertura por conta do minério de ferro, é de se imaginar aí que principalmente os bancos hoje serão os maiores beneficiados aí com essa alta de mercado. Claro que ainda falta muito tempo para o mercado abrir, né? A gente está aí ainda 9h10, 9h15 da manhã, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas se a abertura estiver aí mostrando essa alta de 0,5%, eu entendo que os bancos e outros setores que não mineração e siderurgia serão beneficiados com um bom gap de alta, perfeito? Deixa eu ir para o gráfico e mostrar para vocês exatamente aquilo que a gente mostrou ontem para vocês aqui, perfeito? Então, ontem a gente falava que esse ponto era um ponto de suporte, traçamos essa linha que foi rompida logo no início, né? Perto das 10 da manhã a gente já teve o rompimento dessa região de 62.200, 62.100 pontos, o que propiciou, inclusive, bons day trades na venda, né? O mercado depois disso caiu bastante e chegou perto aqui do próximo ponto de suporte, no caso do índice aqui, que foi exatamente essa região. Mas quando a gente coloca o Ibovespa, né, a gente percebe que esses 61 mil pontos, que era a mínima aqui da segunda-feira após a queda, né, e inclusive, né, o fechamento nosso foi exatamente um pouquinho acima só da abertura, né, daquele dia aí do fechamento do mercado, né, naquele dia de forte queda aí que a gente teve, né. Então essa região onde a gente fechou é também uma região de ponto de suporte, né. E aí o mercado voltou a subir agora. O que a gente precisa observar, acho que fica fácil de entender, é exatamente como é que o mercado vai se comportar nessa linha. Por quê? Porque é muito comum um suporte quando é rompido, tá certo? E o preço se afasta dele, voltar e encontrar não mais suporte, sim resistência nessa região. Ou seja, se a partir daqui a gente vier para baixo, né, provavelmente a gente vem com força, inclusive aí para testar essa linha aqui de baixo, tá certo? Superou 62.200, fechou um candle de 60 minutos acima disso, o mercado volta para a consolidação, volta a ficar sem direção, tá ok? Então, para quem está querendo comprar, o ideal é que o índice consiga se recuperar e superar esses 62.200. Para quem está querendo vender o vendido, o ideal é que o mercado fique abaixo aí dessa região de 62.200, perfeito? No caso do dólar, é exatamente o contrário disso, né? Ontem a gente falava aí dessa região aí de 3.316 até 3.320, que era um ponto de suporte, de resistência do dólar. Ele conseguiu romper, subiu bastante, né? Chegou aí com um topo de 42, ou seja, ficou aí 20 pontos acima aí do rompimento, deu belíssimos day trades, né? E neste momento está voltando aqui
para essa região, né? Então, fechando um candle de 60 minutos nessa região de 3.020, né, pode ser também um ponto de suporte para voltar a subir. Lembrando que uma resistência, quando é rompida, acaba virando suporte, tem uma grande chance de virar suporte. Então, é também interessante, assim como no índice, ficar atento a essa região. Fechou abaixo desses 16, 18, 20, ele volta para a consolidação, volta a ficar sem tendência, né? Ficar sem tendência, tanto no índice como tanto no dólar, não é exatamente o que a gente quer. A gente gosta de tendência. Às vezes a tendência até vem para o lado que a gente não espera, mas aí você stop eventuais operações e começa a pensar em outras, né? Mas a gente gosta de ter o retorno de investimento ocorrendo no menor tempo possível, né? Então vamos torcer para que a gente tenha aí o mercado em tendência tanto no índice quanto no dólar, perfeito? Ontem a gente teve uma queda representativa em alguns setores, como por exemplo os bancos caíram muito bem, né, caíram bastante. Uma pequena recuperação, principalmente de Itaú no final, mas Banco do Brasil e BBDC caíram com bastante força. A gente teve queda também na Vale, a gente teve a Petrobras se segurando durante todo o pregão e um outro ativo, principalmente o setor de energia, se segurando e acabando fechando bem, tá? Vamos ver aí como é que, se isso se repete hoje ou se essa imaginação minha de que os bancos serão beneficiados hoje acaba aparecendo, e principalmente como o banco, né, costuma ditar o rumo aí do Ibovespa nos últimos momentos, porque tem tido uma forte volatilidade e são muito representativos para o Ibovespa. Eu acho que a gente precisa ficar bem focado aí na direção que eles vão tomar aí no pregão de hoje, perfeito? Bom, hoje eu vou ficar por conta de responder as perguntas de vocês, já tem algumas sendo feitas aqui. A primeira é do José Aparecido falando de compra em CVC, tá? Eu, por conta deste momento que a gente vive no mercado, né, de ter um gráfico diário bem confuso, né, às vezes eu vou, se não encontrar condições aí de enxergar alguma coisa no gráfico diário, mostrar também o gráfico de 60 minutos, porque às vezes o gráfico diário está bem complexo por conta desses gaps, desses momentos que a gente viveu, né? Mas no gráfico de 60 minutos a gente pode ter alguma luz, alguma possibilidade que a gente não consegue enxergar no gráfico diário, né? Então, o José Aparecido está perguntando de CVC para compra. Olha só, José, a onda de CVC já foi, né? Então ela já esticou bastante, né? Rompeu o topo anterior, mas não está no início de movimento. Então eu não pensaria em compra de CVC agora. O ideal é que ela ou consolide por pelo menos mais 6 candles aqui nessa região para formar uma bandeira, enfim, para fazer uma consolidação aqui no topo, ou que ela corrija aqui nas médias para que a gente tenha uma chance de uma próxima operação num ponto de suporte, não nessa região que está aqui. Então eu não vejo compra neste momento em CVC por enquanto, tá ok? Depois o Gilberto pergunta se Lojas Renner ainda tem possibilidade de swing trade. Vamos dar uma olhada aqui em Lojas Renner. Ontem ela caiu, se não me engano, né? Caiu com bastante força, mas sim, né? E aqui, Gilberto, tem até um gráfico diário que é razoável, né? Porque apesar do gap do dia 18, você teve aí uma recuperação do mercado para ela não conseguiu ficar abaixo das médias nem um dia, enfim, tá? Mas eu não compraria com ela caindo, né? A gente sempre quer comprar algo que está forte, né? Comprar coisa que está fraca é sempre complexo, tá? Então veja só, o ideal seria pensar em compra nesse ativo se ele conseguisse romper essa região aqui de 27,75, que é exatamente um topo duplo, né? É um topo aqui e um topo aqui, é um topo duplo no gráfico de 60 minutos, mas ainda assim um topo duplo. Você pode, neste momento, que ainda não está definido onde vai ficar o fundo desses 60 minutos, pensar no stop aqui abaixo de 26,16 e de repente, se fizer um pivô aqui, deixando esse fundo aqui mais em cima, até usar a mínima de ontem para colocar o seu stop e pensando no alvo 3 vezes maior, aqui com alvo, portanto, 32,55, é claro, lembrando sempre que esse ponto aí do topo anterior pode ser um ponto de resistência e, portanto, um ponto de, talvez, até uma saída parcial. Perfeito? Depois o Lucas está comprado em Petro 4. Pois bem, Lucas, a gente está com expectativas diferentes em relação a Petro 4, né? Eu gostaria que ela caísse e rompesse o fundo, que é exatamente esse fundo dos últimos dias aqui, se não me engano, 42,60, né, 42,65 para pensar numa venda, e você está comprado na Petrobras. Mas você está comprado num ponto de bastante suporte, né, isso acaba sendo positivo. Então,
a minha indicação é, apesar de olhar para cima e enxergar pouco alvo, muitas resistências, mas eu entendo que de repente um stop abaixo de 12,68, que é um stop próximo, né, já que ela fechou ontem abaixo a 12,90, né, é um stop razoável, stop curto, e se bater nesse ponto dá até para pensar na operação de venda e não mais na compra aí de Petrobras, tá ok? Para cima, essa região aqui de 13,30 é o ponto de maior resistência, que tem aí dois topos anteriores, dois pregões aí que ela bateu cabeça nesse ponto e também essa média de 17 períodos. Então, talvez esse seja o ponto até para uma realização parcial. Perfeito? O William está comprado em Goal 4 e pensando em comprar mais. Bom, a Goal 4 ela já não tinha tendência de alta no gráfico diário, né? Nem antes do gap lá do dia 18. Na verdade, o gap do dia 18 para ela nem foi tão representativo, ela já tinha tendência de baixa, vinha de novos fundos, enfim, né? No gráfico diário eu não consigo, William, enxergar compra nesse ativo, né? Pelo contrário, né? Eu sou muito mais, se eu fosse obrigado a fazer uma operação, eu preferia marcar esse ponto e vender caso caísse abaixo de 4,25. Então esse já seria o ponto do teu stop, abaixo de 4,25 eu não vejo mais condição de ficar comprado com Goal, acho que vale a pena pular fora, tá? Em relação a comprar mais Goal, é muito parecido com Lojas Renner nesse ponto, né? Aqui tem um topo de gráfico de 60 minutos, eu entendo que vale a pena pensar em comprar Goal ou que alguma coisa começa a mudar com ela apenas no rompimento desses 4,60, tá? Então, rompendo esse ponto aí, a gente cria condição aí de pensar novamente em compra, tá ok? Depois a gente tem Gol 4, eu não sei o que é, aliás, coloquem, pessoal, se vocês estão querendo comprar, vender, se estão comprados, se estão vendidos, porque senão fica difícil de eu entender exatamente qual é a perspectiva. Por exemplo, Gol 4. Se você está querendo vender, poxa vida, é abaixo desse ponto aqui, ó, abaixo de 7,40. Se você está comprado, é esse o stop. Se você está querendo comprar, é acima desse topo aqui de 8,35 que dá compra, entendeu? Então fica difícil a gente saber exatamente qual é o que você está perguntando. É a mesma coisa de Lame 4. Para mim é vendido, né? Rompeu o fundo, né? Aliás, é uma das minhas indicações aqui, ó, Lame 4, tá vendo? Ó? Rompeu o fundo, esse fundinho aqui, o stop está acima de 14,85 e o alvo acima de 11,98. Não, André, comprar. Cara, se a minha indicação der stop, ou seja, se ela subir e superar 14,85, tem ponto de compra no gráfico de 60 minutos, tá? Mas coloca para mim, por favor, exatamente que tipo de operação que vocês querem fazer, que fica mais fácil aí da gente entender. Igual o Roberto, por exemplo, que está comprado em UGPA3, né? UGPA3. Então vamos lá. UGPA3. Perfeito, o GPA3 está em tendência de alta, passando por um processo de correção, o que é normal, né? Durante o processo de correção, você tem duas opções. Ou, primeiro, colocar o stop no fundo do gráfico de 60 que está aqui, ou seja, abaixo de 74,60, tá ok, Roberto? Ou então, usar o gerenciamento de risco para colocar seu stop, por exemplo, colocando um pouco abaixo dessa média de 17 períodos, 76,30, por exemplo, tá? E trabalhando com gerenciamento de risco e não com stop baseado em análise técnica, né? Essas são duas boas opções. Eu, quando o ativo já está me dando uma boa porcentagem, prefiro usar o gerenciamento de risco e quando a operação está no começo, eu prefiro utilizar o fundo anterior do gráfico de 60 minutos para colocar meu stop, tá ok? RZID3, vendido, ela subiu 20% num único dia, o que eu faço, não consegui encontrar explicação. Então, Arthur, mas que explicação que você quer? Eu não tem que encontrar nenhuma explicação por que subiu, cara. Você tem que encontrar explicação por que você não estopou, né? É essa a explicação que você tem que ter. Às vezes as pessoas, no meio do pregão, né, a gente está lá numa operação que está dando 2% de ganho, mas aí você fala, e o cara pergunta por que está subindo. Eu falei, cara, eu não me importo do porquê que está subindo, eu só quero que suba, eu estou comprado, né? Ou se eu estou vendido na operação e começa a subir, eu não quero saber por que estou subindo, eu quero saber onde está meu stop para eu cair fora da operação. Esse tipo de papel, como a Rossi, que vive 99% de lado e 1% fazendo um movimento de 30%, 40% para o outro, né, não precisa de explicação. Você precisa de ter um bom gerenciamento de risco para pular fora no começo dessas ondas malucas que tem, tá certo? Então, o que eu iria te dizer é que, graficamente, a Rossi tinha um stop acima de 7,29, que é esse ponto que está no gráfico aqui, dá uma olhada.
E se não estopou nesse ponto, não dá para entender o porquê. A partir desse ponto ela está acima das médias, fazendo pivô de alta no gráfico de 60, não tem como ficar vendido, né? E agora, é a sua pergunta. Cara, você precisa colocar um limitador, né? A análise técnica só funciona se você tiver um ponto de entrada, um alvo para operação e uma rota de fuga para quando der errado. E vai dar errado, não tem como dar certo, porque a gente não trabalha com certeza absoluta e sim com probabilidade. Você precisa ter um lugar que você vai falar assim, cara, a partir daqui não dá mais para ficar na operação. Ah, mas está subindo por quê? Não importa, né? O que de fato você sabe é que está subindo, né? Um ponto que pode ser um ponto de resistência é exatamente esses R$9 que ela bateu antes de ontem, tá? Então seria esse, se tivesse eventualmente por algum motivo qualquer vendido no papel, seria esse o stop, tá ok? O dólar está indicando venda, putz, eu não vejo venda no dólar, né? Pensando em swing trade, o dólar está em tendência de alta no gráfico de 60 minutos. O que ele está indicando é uma correção, mas principalmente se na próxima meia hora ele conseguir fechar acima de 33,20, a indicação seria de compra e não de venda. A gente está falando de gráfico de 60 minutos e não de 5. No gráfico de 5 minutos não tem nem como a gente se concentrar nisso aqui agora, eu vou te falar para depois você ir lá na sala de análises que eu posso até verificar quando o mercado estiver aberto, a partir das 10, o que é possível fazer de day trade com ele, tá ok? Comprado em CEMIG 4, no swing trade, vamos lá falar de CEMIG 4. Bom, CEMIG 4 está vivendo um processo de consolidação, é difícil estar comprado aqui, né, porque não tem tendência, né, mas vamos ver aqui o ponto de stop. Já que não tem tendência de alta, né, isso é fácil de verificar, o mais provável é que o preço venha perto de suporte, pelo menos, que é 7,32. Então, abaixo disso fica ruim permanecer comprado com CEMIG. E vai ficar um trade mais fácil, o Raffer, vai parecer que isso aí tem uma boa possibilidade acima de 7,90. Acima de 7,90 acabam-se as resistências, ela pode inclusive fechar esse gap e chegar aqui em 8,54, tá? Vamos lá, BOVA 11, estou vendido em BOVA 11 a 59,90, perfeito. Ela perdeu aqui o pivô, né, e, portanto, deu venda realmente. O stop está aqui acima de 61,53. O primeiro suporte é exatamente essa região de R$ 58,00, tá? Uma coisa importante para você observar, aquilo que eu falei do índice, né? Se por acaso, né, o Ibovespa bater naquele ponto que era resistência e virar suporte e voltar a cair, essa sua operação tem uma grande chance de chegar aqui no alvo rapidamente. Se o Ibovespa superar essa resistência e voltar para a consolidação, aí a operação aí de BOVA 11 fica um pouco mais complexa, tá? Vamos lá, SAPRE 4 para compra. SAPRE 4 para compra. Vamos lá dar uma olhada na SAPRE 4. Eu coloquei ela aqui nesse gráfico que está ruim, é o gráfico de 60. SAPRE 4 para compra. Beleza. Então, não é um gráfico fácil para compra no diário, tá, Fábio? Talvez seja um gráfico que a gente precise vir para o gráfico de 60 minutos aqui para pensar em operação. No diário eu não consigo enxergar a compra, mas ela tem um gráfico de 60 bonito e eu entendo que acima de 10,70, ela teve ontem, acima disso acabou recuando. Ela teve aí no primeiro candle do dia, né, que é o candle que geralmente com volume menor, com gente com menos experiência operando, ela teve acima dos 10,70. Depois disso recuou, vamos ver se ela consegue superar este novo. Eu acho que dá uma boa compra nos 60 minutos acima disso, com stop abaixo desse fundinho aqui, ó, que está aqui nessa região de 10,20. Perfeito? Felby está falando que está apostando na retomada de Petro 4. Beleza, né? E quem sou eu para discutir isso? Eu acho que eu prefiro que ela caia. Eu acho que vai sair um trade muito melhor se ela cair, tá? Mas se você está apostando nisso, eu só entendo que abaixo desse fundo aqui, que é os 12,68, não dá para ficar na operação. Então, stop abaixo disso e torço aí para que a sua aposta aí renda bons frutos. Perfeito? André, fala de TSA. Vamos lá, vamos falar de TSA, mas eu não sei o que você está querendo, né, Diogo? Se você está querendo comprar, vender, se está comprado, vendido, mas eu vou falar do que eu acho de TSA aqui para você, tá? Ela não tem condição de compra no gráfico diário, por enquanto, não tem condição no gráfico de compra, no gráfico de 60 também, porque acabou de fazer um novo fundo. Pelo contrário, abaixo de 8,69 tem até uma condição de venda, tá? Essa condição de compra pode ser criada com ela superando 9,08, mas aí precisaríamos de
mais tempo lá no gráfico de 60 minutos, uma mudança no gráfico de 60 minutos para a gente enxergar aí determinada condição, tá? Comprado em RADL3, que ontem também passou por uma correção, né? Muitos desses ativos que se beneficiaram com essa queda de mercado têm vivido aí os últimos 3, 4 pregões de um pouco de correção, o que é normal, tá? Para quem está comprado, eu penso que o stop é abaixo de 70,49, já tem um fundo aí de gráfico de 60 minutos nessa região, tá? E não vejo um ponto aqui, ô Marcos, para comprar mais, tá? Ela está passando por uma correção, mas precisa que ou essa correção seja maior para pensar em mais compra, ou que passe mais tempo consolidando nesse topo para a gente enxergar aí o final desse primeiro movimento de alta e quem sabe aí o início de outro, tá? A Fibria pode estar fazendo correção nas médias móveis? Vamos dar uma olhada aqui em Fibria, o Rodrigo. Pode sim, né? Ela deu uma bela reversão de tendência aqui embaixo, né? Subiu, foi uma das maiores beneficiadas aí com aquele gap do dia 18 e está passando por uma correção nas médias móveis. Perfeito, né? Eu acho que quem coloca stop no fundo do gráfico de 60 já caiu fora da operação e agora é observar aqui qual é o tamanho dessa correção para pensar numa próxima operação, tá? RAIL3, o Pelanda Rodrigo está comprado e olha só, cara, tem que tomar cuidado aqui porque ela está perdendo o fundo, né? Pode ser que hoje seja um bom dia de recuperação, né? A gente tem aí um índice futuro subindo aí 0,33, indicando aí uma abertura negativa, mas lembrando, tá? Ele está num ponto de resistência, tá? Mas quem sabe ele consegue ganhar força e ela se recupera também, tá? Mas sim, se fosse eu, numa operação, eu já tinha estopado perdendo 7,63, né? Eu acho que você pode agora usar a mínima de ontem para colocar o stop, mas não vale a pena ficar a partir desse ponto. Aliás, eu estava mostrando aqui o pitch da Clear, pessoal, e vocês podem me acompanhar durante todo o pregão. Se forem clientes Clear, é só vir aqui neste ícone, tá certo? E depois aqui em sala de análise, né? Durante todo o pregão eu estou por essa sala, falando aí de operações swing trade, que é alguma coisa que eu gosto bastante, falando também de operações day trade, quando existe condição no mercado para isso, né? Então eu não tenho nenhum tipo de obrigação de falar de operação, a não ser que eu encontre a minha estratégia no gráfico. Quando encontra, né? Isso é muito comum que aconteça num dia bom, 3, 4, 5 vezes num dia ruim, sem tendência, talvez uma vez, 2 vezes, mas eu estou sempre falando também das operações day trade e atendo muito pessoas que estão começando no mercado. A gente entende que formar o trader de uma forma que a gente considera correta, com bastante disciplina, é uma coisa importante e que precisa ser levado a sério e com muita dedicação. Então a gente está lá falando de coisas básicas também. Fica o convite, portanto, então, para vocês participarem da nossa sala. Eu expliquei como, basta ser cliente e o melhor de tudo, não custa nada para abrir a conta, não tem taxa de custódia, então abrir a conta na Clear e usar a nossa plataforma, usar a sala de trade, não vai te custar nada e tendo que é um ambiente muito gostoso e que pode te ajudar bastante no seu desenvolvimento como operador de mercado, perfeito? Agradeço muito a presença de todos e espero encontrá-los aqui amanhã para mais um Bom Dia Mercado. Boa sorte a todos, bom pregão e até amanhã. Tchau, pessoal!